Cena 6. E se eu morresse? Infelicíssimo pega seu berimbau de boca e sopra. Ele fica como num estado de distanciamento. O homem fala enquanto faz uma mímica que tenta ilustrar o que diz. E se eu morresse? Como se estivesse afogado, com os braços balançando para o alto, os olhos virando, a boca tentando tossir, mas apenas conseguindo um latido rouco de sofrimento, hein? E se eu morresse como um peixe liso debatendo-se na areia, hein? Como um pássaro que se lança da janela sem perceber a vidraça, hein? Confesso, à luz do dia me sinto como um pequeno pássaro sem rumo na imensidão luminosa do céu. Ou como um peixe, desnorteado com a pressão da água borbulhante. Às vezes eu penso, nunca consegui me alcançar, em tempo algum. Como se desde bebê eu fosse um adulto lutando para sobreviver e ao mesmo tempo nunca tendo crescido o suficiente para ficar adulto. Mas agora eu estou diferente, completamente diferente. Não estou melancólico, não seria apropriado. Sim, eu sei. As coisas parecem fora de controle, mas apenas não sei o que está acontecendo. As pessoas andam encapotadas com máscaras e sentem medo. Não tem como saber qual é a verdadeira cara das pessoas, como se elas tivessem morrido e voltado à vida, com uma frequência diferente na batida do coração. E os lugares estão esvaziados, as pessoas não enxergam as outras pessoas e eu gostaria que alguém me enxergasse. Mas quando eu precisei muito de alguém, quem estava lá comigo? Vocês. E eu quase morri muitas vezes, como sabem. E vocês velaram as noites comigo, quando eu me sentia esmagado. Lembram quando fui esfaqueado pelo Vladimir, o grilo? Ele era um colonizador, era franzino e tinha cara igual a de um grilo. Eu tinha que entrar na balsa e fugir para o outro lado. Fugir do Vladimir. Ficar longe por um tempo. O Vladimir, vocês sabem, ele se vestia de valentão e gostava era de se exibir para a turma dele. O ladrão dos ladrões. Eu queria era chutar a bunda daquele mau caráter. O homem lança a perna para o alto como um bêbado que chuta o ar e imagina que está atingindo alguém. Depois ele se contorce achando graça da ação e com orgulho da sua falsa coragem ajusta o casaco. Eu mal conseguia andar. Eu ouvia o som do meu coração batendo forte nas minhas bochechas. Cheguei na balsa e fiquei lá, gentilmente caído. Do outro lado, o Vladimir gritava e pulava como um grilo, enquanto a balsa se afastava. O mundo gira! Eu vou te pegar, é questão de tempo. Você vai me pagar, infeliz, seu marica. Eu respirei fundo com uma alegria disfarçada e num canto pequeno eu dormi e sonhei que vivia outra vida. Lá, eu pensei que eu ia morrer de fato. Mas depois, aos poucos, consegui me recuperar. De raiva, eu joguei o anel de Vladimir no rio. Era um anel grande que dava uma espécie de poder para ele, como se ele conseguisse dominar quem ele quisesse por causa daquele anel. Agora isso mudou porque o Vladimir não tem mais o anel mágico. Ele não pode mais ameaçar ninguém. Ele não pode explorar o trabalho de ninguém. Mesmo que o Vladimir seja apenas um pequeno rato no meio desse mar de malditos que classificam as pessoas e as subdividem em classes que servem para o trabalho, para o sexo, para servir como banco de tecidos.
Vocês têm que ouvir e têm que me deixar falar, porque estou falando sobre a minha vida. Mas não apenas sobre a minha vida. Eu estou falando sobre a vida de muitas pessoas. A minha vida é espelho de muitas coisas erradas. Eu sei. Cena 7. Espelhos. Infelicíssimo segura um pequeno espelho que está preso à parede e olha fixamente para a própria imagem. A luz da sala rebate no espelho e o reflexo gira pelas paredes. Um espelhinho pequeno e frio como este pode refletir o meu rosto e muito mais do que isso. Esse vidro pode revelar o que vocês nem imaginam, ou que eu nem imagino. Sim, os espelhos, eles podem ser mágicos, eles podem adivinhar coisas sobre o futuro. Eu ouvi dizer, os espelhos não mentem, eles não sabem mentir. Dizem que um espelho quebrado traz 7 anos de azar. Ora, eu não posso deixar esse espelho cair e quebrando em pedacinhos. Ora, o que seria de mim? Se ao menos eu pudesse trocar de lugar com esse que está lá dentro do espelho. O que realmente eu sou? Se eu nunca tive a palavra certa, se eu nunca tive um lugar de nenhuma natureza, eu quero dizer, porque se nunca tive um lugar onde deitar meu corpo com tranquilidade e nunca tive um lugar para descansar a mente, a vida e a morte, vocês andam lado a lado, inseparáveis. A vida nós podemos vê-la no desenrolar de uma criança, no casulo de uma borboleta, no broto de uma flor, no corpo vivo que sente fome, sede e cansaço. Mas a morte, ora, a morte sabe ficar invisível. Ela sabe como não ser percebida nas festas, nas juras de amor, no sorriso disfarçado de quem bajula, nas corredeiras de um rio ou no fundo de uma gargalhada. A morte guarda o alfabeto de todas as coisas, desde as cores de um inseto até o peso de um coração de um grande elefante. A morte sabe o fim de uma planta, de uma amizade, de um amor, de uma história, o fim de uma época. A morte sabe como deixar tudo evidente, como um espelho. Ela sabe a hora do começo e do fim de todas as coisas. Cena 8. Como se fosse. Não acreditei que eu pudesse adoecer e sentir a dor física como um estrangulamento. Perceber o mundo com a interferência de um zumbido de uma vespa. Ora, se não fossem torturantes as palpitações e a falta de ar, eu poderia dizer que uma paixão está em marcha. Eu diria assim: uma paixão está em marcha aqui no meu peito. O meu coração palpita e eu estou sem ar. Eu diria: alguém roubou o meu coração. Mas não. Não se trata disso. Não pensei que meu coração, que é um bom coração, eu acredito, pudesse falhar e que ele pudesse mudar de tamanho aqui dentro e bater descompassado. Não pensei que ele começasse a endurecer e as paredes pudessem engrossar. Mas sim, ele quer mais espaço, ao que parece. Mesmo com a insuficiência, com o cansaço e o inchaço, meu coração quer determinar coisas. Os médicos falaram sobre um transplante. Não imagino o que poderia acontecer se meu coração for mesmo transplantado.
Como é possível trocar de coração? Não quero trocar o meu coração. E se meu novo coração agir como se fosse o meu primeiro coração, insistir em morrer? E morrer de repente e não permitir que eu me despeça como gostaria? Tudo muda, sim, eu sei. Os segundos são mesmo muito perigosos. Eles pingam sem parar e nada pode mover esse movimento dos segundos. Apenas me intriga não saber onde exatamente estou, porque em mim você não acabou. Você é essa voz que me fala de algum lugar fundo de mim e que sempre me resgatou, quando eu já não tinha mais voz. Então, onde estamos? Só a morte, a grande dona da verdade, pode saber. Mas ela é como uma sombra que não podemos tocar e que paralisa nossa ação. Como um diretor de teatro que diz ao ator ou à atriz como deve fazer uma cena de teatro, quando eles nem imaginam o que podem ou devem fazer. É assim que você atua, não é, morte? Assim como um diretor de teatro. Ora, como um diretor de teatro pode saber exatamente o que fazer? Como ele sabe guiar os atores e as atrizes para moverem seus corpos e falarem aquelas coisas que os atores e atrizes falam? Improvisando? Como na vida? Eu não sei. Certamente é preciso muito treinamento para saber o que fazer o tempo todo. Uma coisa depois da outra, de forma calculada. Ora, eu não sei fazer isso. Apesar de acreditar que isso tem um maior valor, porque é como se eles conseguissem fazer o que vocês todas fazem. Isso não deve chatear vocês, porque é apenas como se fosse, não é mesmo? Como se fosse possível duvidar de toda a realidade ou de perder o interesse sobre as coisas, como um neurastênico.